Bueno, buenas tardes acá todos en las Américas. Buenas noches a quienes nos van a escuchar en Europa y en África. Ya es medianoche en Asia y ya es otro día en Oceanía, la zona del Pacífico. Estamos iniciando la videoconferencia 49, con lo cual iniciamos nuestro quinto año consecutivo en estos encuentros, que significa presentar a los autores del número de cada mes, en este caso los autores del número 323 de este mes de abril de 2025. Hoy tenemos una cantidad importante de autores que se integraron a este encuentro, a esta videoconferencia, con temáticas diversas y que en un ratito vamos a estar presentando. Eh, bueno, lo primero contar particularmente nuestro trabajo en este y en varios números. Estuvimos trabajando a todo vapor eh, en los procesos de edición, de recepción de trabajos. Recuerden que la revista está recibiendo trabajos para publicar todo el año, lo cual nos lleva a que nuestra tarea sea una tarea de todos y cada uno de los días de la vida que vivimos y que la vivimos ya hace casi 30 años, lo cual significa estar en contacto con estudiosos, con investigadores, con trabajadores de la salud y de la educación, que están viviendo en distintos lugares del mundo, en distintos centros y haciendo trabajos diversos y que encuentran en la publicación un lugar interesante para dar a conocer sus trabajos. Eh, Esa es la parte que no se ve o que la ven los autores. Eh, Algunos sufren todo este proceso todos estos procesos de revisión y otros realmente eh, lo disfrutan en el sentido de aprender cosas nuevas, aprender, incorporar nuevas ideas, incorporar los aportes de otros investigadores que se preocupan de leer los trabajos, así como, bueno, lo hacemos nosotros acá en todo el equipo de F Deportes. Y en cuanto a lo visible, este mes trabajamos el tema de la adolescencia, sobre todo porque, bueno, siempre tenemos distintos temas, pero nos pareció que el tema de la adolescencia fue un tema, por lo menos esa semana que produjimos la nota y la foto de tapa, en la cual, bueno, hubo toda una serie de debates, sobre todo por una serie de Netflix eh, titulada justamente Adolescencia, y se nos ocurre que las prácticas deportivas, lúdico-deportivas, son espacios interesantes, valiosos para la formación integral en la adolescencia. Este, Probablemente estemos viviendo una época donde es distinto que cuando éramos chicos, que era el club del barrio, los lugares para la práctica deportiva quizás eran más accesibles, más seguros, y esto con el tiempo fue cambiando, y entendemos que son espacios que deben ser tenidos en cuenta por la formación. Y también quisimos plantear la importancia que tienen los docentes que trabajan, los entrenadores deportivos, que no solo deben trabajar en aspectos técnicos, tácticos, estratégicos, en cuestiones eh, puramente vinculadas a los reglamentos deportivos, sino también en aspectos humanos, en los vínculos, en formar a que las personas sean mejores personas. Eh, Vemos ejemplos todos los días de deportistas que uno nota que tienen una formación integral, que tienen esa capacidad
de atraer a las personas, de llamar la atención sobre temas que forman la cultura valiosa, y lamentablemente también otros que mejor ni escucharlos. Pero bueno, ese es el mundo que vivimos y siempre alentamos a que los entrenadores tengan una formación humanística completa que ayude a los deportistas a que no solo sean buenos atletas, buenos jugadores, sino también que sean buenas personas. Bueno, hecha esta presentación, vamos con el primer trabajo. Vamos a presentar a los hermanos Gama, Claudio y Claudio. Ambos son médicos, están no es doctorando en ciencias de rehabilitación, trabajan en el Centro Universitario Augusto Mota en Uniswam, en Río de Janeiro, Brasil. No sé por qué dividen entre Carioca y Fluminense, pero bueno, para nosotros el que vive en Río es Carioca, pero bueno, a lo mejor nos equivocamos. Pero bueno, acá los presento. El título del trabajo es Imagen corporal insatisfacción de trastorno dismórfico. Análisis contextual entre universitarios a partir de una revisión narrativa. Adelante, Claudio y Gaima y Claudio con su presentación. Un gusto tenerlos nuevamente acá en este espacio con nosotros. Sim, sim. Olá a todos. Primeiramente, dizer que é uma honra estar participando desse encontro com os autores, né? Sempre importante estar aqui disseminando cultura, disseminando conhecimento. Bom, o nosso trabalho, a gente parte, né, de um conceito, de um construto bem ampliado, onde a gente tem já uma vasta linha de publicação em cima desse construto, que é a insatisfação corporal. Ela é considerada um fenômeno complexo e que tem afetado de maneira crescente os jovens universitários aqui no Brasil. A nossa revisão, ela foi estruturada em dois eixos temáticos, e ela analisa os fatores que moldam essa percepção da imagem e suas implicações para a saúde mental. A imagem corporal, conforme autores, aí eu destaco dois, né, que é o Paul Schilder e o Grogan, eles afirmam que a imagem corporal é uma construção bem subjetiva, ela é dinâmica, ela é multifacetada e ela é influenciada por vários fatores. Aí eu destaco os sociais, os culturais e os pessoais, intrínsecos da própria pessoa. Quando existe uma discrepância entre o corpo real e o idealizado pela própria pessoa, gera-se aí a insatisfação e muitas vezes mesmo em indivíduos saudáveis. Aqui no Brasil, estudos como publicado pela Lecturas, né, Educação Física e Esportes em 2022, um estudo nosso, né, onde a gente fez uma revisão sistemática com meta-análise, ele ficou evidenciado que 30% dos estudantes universitários relatam algum tipo de insatisfação com a própria aparência. E esse quadro é mais evidente entre mulheres, e ele está fortemente associado a distorções da imagem, transtornos alimentares e sofrimento emocional. A pandemia de 2000 a pandemia de Covid-19, né, em março ali de 2021, ela intensificou esse cenário no país, com o aumento do uso de redes sociais, né, o tempo de tela, e amplificou muito a exposição a esses padrões estéticos, cada vez mais inalcançáveis, né, promovendo assim comparações sociais e prejuízos à saúde. E aí a gente entende que alguns fatores associados, né, à insatisfação com a imagem corporal têm sido muito gritante e têm chamado muita atenção da ciência, né? E aí a gente destaca o IMC, o sexo, principalmente feminino, a baixa autoestima, o uso abusivo de redes sociais e a pressão estética. Diante desse cenário preocupante, o artigo também abordou a progressão, né, da insatisfação corporal para quadros clínicos mais graves. E agora o Glaucio vai explorar esses aspectos e as estratégias, né, de possíveis intervenções. Bom, gente, agradeço ao Cláudio aí pela essa introdução, né? Então, o artigo foi dividido em dois eixos temáticos, né? E aí, nesse segundo eixo, a gente continua e dando um enfoque maior à insatisfação e na evolução dela para quadros mais graves, né? Como se fosse um contínuo de processos e, basicamente, a gente destaca o transtorno dismórfico corporal. Bom, para além da insatisfação com a imagem corporal, que pode ser graduada, inclusive, entre leve, moderada e grave, alguns autores consideram que os casos mais graves também podem estar associados a doenças, né, a quadros patológicos, como depressão, anorexia, vigorexia, hipobulimia e, no caso, transtorno dismórfico corporal.
O transtorno dimórfico corporal é um distúrbio muito sério, é descrito inclusive em manuais como transtornos mentais, do DSM-5, e o indivíduo acometido apresenta uma preocupação excessiva com supostos defeitos físicos. No ambiente universitário, né, que é o foco do nosso artigo, esse quadro também pode se manifestar com sintomas mais graves, como depressão, ideação suicida e comportamentos alimentares restritivos. Claro, tudo isso evidenciando uma busca incessante a qualquer preço por um corpo idealizado. Cabe aqui também algumas distinções, né, da apresentação do quadro da insatisfação. Enquanto que em homens, essa insatisfação ela tende a se concentrar mais em casos de hipertrofia e musculatura, em mulheres seria o oposto, né, em magreza e perfeição estética. Nossos achados também mostraram que estudantes da área da saúde podem se comportar como uma espécie de grupo de alto risco. Em algumas amostras, né, de estudos referidos nas nossas análises, cerca de 80% demonstraram desejo de perder peso, apesar de possuírem um IMC considerado normal. Claro, isso vai evidenciar cada vez mais uma supervalorização da estética em detrimento da saúde. E aí, como desfecho, algumas considerações finais, né, a gente reitera no artigo, né, mais uma vez, a necessidade gritante de intervenções sempre multidisciplinares, educativas, envolvendo aí profissionais de ampla gama de aspectos, como profissionais de saúde, da educação, em especial os de educação física, e o papel fundamental das instituições de ensino, né? Ambas, né, tanto os profissionais de saúde quanto de educação, por serem profissões e locais, respectivamente, privilegiados, né, para tais intervenções. Conhecido também que o público jovem, principalmente de idades formativas, estão mais sujeitos à insatisfação corporal, né, e os trabalhos acadêmicos, né, as intervenções podem ser mais focais nesses espaços. Esses espaços, principalmente os terapêuticos, né, das áreas da saúde, podem propiciar também, além de aprendizagem, né, momentos de reflexão crítica e de escuta ativa. Dessa forma, faz-se essencial criar espaços seguros, com ações antidiscriminatórias e, notadamente, com promoção e aceitação da própria imagem corporal. Concluímos o nosso trabalho afirmando que a insatisfação corporal não é apenas uma questão estética, mas sim um fenômeno de saúde pública que exige uma resposta precoce, sensível e interdisciplinar. Esperamos que esta revisão, né, contribua com a ampliação do debate do tema e que inspire novos trabalhos e novas ações mais eficazes em nosso contexto acadêmico e social. Agradecemos aí a todos os ouvintes, participantes do nosso trabalho, e estamos à disposição para os novos esclarecimentos. Muito obrigado. Claudio, ustedes vienen trabajando este tema desde ya hace un tiempo. ¿Ustedes creen que este problema cada vez se problematiza más, se complica o está estabilizado, digamos? O sea, acá ustedes plantean esta cosa del cuerpo ideal que obviamente no se puede alcanzar, o sea, no hay forma de llegar al cuerpo ideal, o sea, porque uno a lo mejor lo asocia al cuerpo delgado, pero el que adelgaza después dice que le falta masa corporal, o sea, hay todo un discurso que justifica, digamos, no llegar al cuerpo actual, a ese cuerpo ideal. ¿Ustedes creen que esto se está complejizando, ampliando, o estamos frente a una problemática que está instalada y bueno, ciertos sujetos la padecen? Creo que anduvimos intercambiando algunos pareceres en torno a que esto que dicen algunos autores, que las mujeres padecen más. Yo creo que no, digamos, creo que es un problema que está instalado y que comparten hombres y mujeres por igual, pero no sé por qué hay una idea que hay muchas investigaciones sobre mujeres, pero nadie investiga de hombres. Entonces, como se investiga de mujeres, las mujeres son las que tienen el problema. Me parece que ahí habría que investigar un poco más seriamente. Pero ¿ustedes creen que este problema está instalado o se está ampliando la problemática? ¿Cómo la ven ustedes esto? Túlio, legal essas suas considerações, né? A gente gostou muito dessas particularidades, né, que você tem levantado para a gente nas observações da avaliação dos artigos, né? E sim, você está certíssimo, né? É um fenômeno que alcança tanto homens quanto mulheres, né? Talvez em algum grau mais as mulheres do que homens,
Porém, há de se particularizar algumas questões relacionadas a alguns trabalhos científicos que a gente tem usado para embasar nossas argumentações, né? O primeiro deles, né, dos argumentos, cabe nos instrumentos de medida, né? Aqui no Brasil, principalmente, os autores têm usado muito o questionário de imagem corporal 34, que é o BSQ 34. E esse BSQ 34, ele tem digamos, entre aspas, né, uma falha metodológica que ele é muito mais sensível para o público feminino. Então, a gente percebe que todos os estudos que fazem avaliação da imagem corporal sempre têm colocado as mulheres como mais insatisfeitas. E, assim, na nossa vida cotidiana, né, na nossa cultura, a gente até pode concordar com isso, porém, a gente tem que destacar essas questões, né? As perguntas dos questionários, elas têm uma tendência muito maior de alcançar o público feminino em detrimento do masculino. Agora, com relação à sua outra pergunta, Túlio, no momento eu estou fazendo doutorado, né? E eu fui a campo agora recente para avaliar alguns estudantes, né? A gente usa sempre o público universitário porque a gente consegue fazer comparações com outros estudos, então a gente consegue trazer evidências um pouco mais sólidas, vamos dizer assim, né? Por conta das comparações. E aí a gente tem percebido que a pandemia foi um grande divisor, né? Talvez pelas medidas de enfrentamento do Covid, né? O isolamento social, o uso intensificado das mídias sociais. E essa mudança, né, Túlio, você também tinha pontuado sobre isso, essa mudança do ensino híbrido, né? Que é diferente da educação à distância. Quer dizer, foi quase que uma imposição para os alunos, para os jovens entrarem no formato híbrido de um dia para o outro, e aí intensificou ainda mais o uso das telas. E aí, com o uso das telas, as redes sociais. E aí, as que ganham mais destaque, as redes sociais que mostram o culto ao corpo, né? A aparência com a imagem, os filtros, né? Das fotos, como o Instagram, Facebook, TikTok. Então, essas redes sociais que cultuam exacerbadamente o corpo, fazem com que as pessoas tenham mais distorções, mais dificuldade com a autoimagem. Fala alguma coisa, Cláudio? E é importante destacar que esse construto da insatisfação corporal, né, alguns autores também fazem algumas comparações com a escala de silhueta. E a gente tem uma muito legal aqui no Brasil, né, validada pela Kakeshita, em que ela tem 15 silhuetas e a gente pede, né, para o respondente indicar qual é a silhueta que ele considera atual, né, a sua silhueta atual, e qual para ele é considerada a sua silhueta ideal. O ideal de corpo para ele, o ideal de corpo para o sexo oposto, e também essa escala ela tá calibrada pelo IMC. Então a gente consegue fazer a estimativa também do corpo real. Então, essas comparações, a gente tem ali distorções de alterações na percepção do corpo, ou seja, uma pessoa que acha que tem uma silhueta 5, mas na verdade, pelo IMC, a silhueta dele é 6, 7, 8, então ele tem uma distorção ali do que ele enxerga como uma silhueta que é a própria dele, né? E esse ideal de beleza também. E a gente tem percebido que as mulheres, elas querem cada vez mais serem mais magras, ela acha que estão acima do peso e querem ser sempre mais magras, ao passo que os meninos, né, os mais jovens, né, principalmente, né, nosso público é o jovem, né, ele quer cada vez ficar maior. Isso o adulto jovem. Já em alguns estudos com outras faixas etárias, né, a gente não tem essa insatisfação grande. Então, assim, quando a gente vai fazendo um filtro, digamos assim, né, de fatores que podem estar associados à insatisfação com a imagem corporal, a gente chega ali naquela métrica ali do finalzinho do ensino médio, entre 15 e 18 anos de idade, e 18 até os 24, né? Que são as faixas ali que a gente encontra esse aumento grande, né? E muitos deles, né, agora associados pelo aumento de tela. Então, todas as variáveis que a gente faz cruzamento com estatística, o valor dá significativo para tempo de tela. E é um trabalho que a gente pretende em breve estar mandando para vocês aí, para F-Deport. Bueno, vamos a seguir debatiendo. Tengo más preguntas porque este, cada vez que hace un poco estuve en Brasil y hay varias cuestiones ahí que hay que debatir, sobre todo la comparación entre lo que pasa en Argentina y Brasil, ¿no? Es muy interesante. Bueno, a ver, ¿seguiremos hablando ahora o en otro momento? Ahora vamos a ir viendo. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo
expositor, realmente un gusto escucharlo, Claudio. Vamos a pasar a nuestro próximo expositor en la voz de Chester Rodolfo Urbina Gaitán. El título es Atletismo en Guatemala, 1931-1944, militares, sometimiento político y visibilización femenina. Chester es licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica, maestría en Ciencias Sociales, en Sociología y otros antecedentes más que pueden verlo en el encabezado del artículo. Adelante con el audio de Chester. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles. Tengo el agrado de presentar el resumen de mi artículo El atletismo en Guatemala de 1931 a 1944, militares, su relación política y visibilización femenina. Este artículo es parte del interés personal por escudriñar la historia deportiva de Centroamérica y en este caso de Guatemala. El objetivo de este artículo es estudiar el papel del régimen de Jorge Ubico entre 1931 y 1944 en la utilización del atletismo en el sometimiento político de los aborígenes y la visibilización femenina. Lo anterior se hizo mediante la extracción de la información requerida en el periódico El Imparcial durante los años de estudio. El interés por centralizar, dirigir y modernizar la actividad deportiva y la educación física en Guatemala hizo que el régimen de Ubico utilizara el atletismo para el sometimiento político de los aborígenes y la visibilización de las mujeres deportistas guatemaltecas en la esfera pública nacional. Los triunfos atléticos de los aborígenes legitimaron su sometimiento al proyecto nacional, mas no su asimilación al mundo ladino. Sus victorias permiten señalar que, al menos en forma simbólica, el atletismo fue usado como un medio para resistir la dominación que se les había impuesto. La participación de niñas y mujeres en los Juegos Interescolares ayudó a visibilizar a las mujeres deportistas guatemaltecas en la esfera pública nacional, lo que marca el inicio de un proceso donde la mujer guatemalteca comienza a apropiarse de las prácticas deportivas, donde la ejecución del deporte pasó de ser para ella un pasatiempo sin disciplina ni entrenamiento a una práctica cultural que le permitió ser dueña de su cuerpo y de sí misma, trazándose metas personales, lo cual le dio un mayor reconocimiento en la sociedad nacional y vencer falsas concepciones de género. Muchas gracias. Bueno, gracias Chester, le mandamos un saludo. Justo anoche estuvimos comunicándonos que está por ahí por las sierras de Costa Rica disfrutando de ese enorme, increíble paisaje. Y vamos a pasar ahora a nuestro próximo expositor, Vidal Palacios Calderón. Él es graduado en Educación Física por el Instituto Central de Cultura Física de Moscú y es doctor en Ciencia de la Cultura Física por el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo de La Habana y trabaja hace ya varios años en la Universidad Federal do Paraná en el sur de Brasil. Es técnico nivel 1 de la World Athletics, una de las personas que yo conozco que más sabe de saltos en el mundo del atletismo. Bienvenido, Vidal, a este encuentro. Un gusto que estés online, digamos, esta vez. Bienvenido. Sonido. El sonido. No se te escucha. Habilita el sonido. Ahora ahí sí. Ahora estamos. Vidal Palacios Calderón, como o Túlio disse, eu sou professor aqui do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Eu sou professor de atletismo, ministro dessa disciplina, e além disso eu sou o técnico das equipes que participam nos Jogos Universitários. Eu trabalho com velocistas daqui da universidade e com atletas fora da universidade também.
o trabalho que eu vou apresentar é um trabalho relacionado com o salto vertical e a relação que existe entre esse salto vertical e a capacidade de aceleração medida a través de um teste de 30 metros lançados. Daí que o objetivo principal desse artigo foi investigar a relação entre o salto vertical e o tempo no teste de 30 metros lançados. O tipo de estudo que foi utilizado aqui foi um estudo observacional, analítico, e foi transversal também esse trabalho. Participaram aqui do nosso artigo, do nosso trabalho, 16 velocistas, todos treinando aqui comigo, com uma idade entre 23 anos, aproximadamente uma média. Utilizamos para esse tipo de trabalho 2 testes de saltos. O teste de salto squat jump, salto partindo da posição de meio agachamento, e o salto com contramovimento. Salto, no primeiro caso, o salto que utiliza apenas o regime concêntrico muscular, e no segundo caso, utilizamos o salto com contramovimento com a participação do regime, o ciclo de alongamento e encurtamento muscular. Além disso, utilizamos o teste de 30 metros lançados. A maioria dos trabalhos ou estudos utilizam o teste de 30 metros, 20 metros desde uma posição estática. No caso da velocidade, nós temos 3 formas de realizar esse teste. Estático, parado, com saída do bloco e utilizando o teste de 30 metros lançados com 10 metros de aceleração. Nesse caso aqui, utilizamos 2 fotocélulas. A primeira fotocélula foi posicionada nos primeiros 10 metros e a segunda fotocélula nos últimos 30 metros desse teste. O teste de squat jump e salto com contramovimento, eles foram utilizados com um tapete eletrônico de contato. As métricas que foram analisadas aqui foram a potência normalizada pela massa corporal. Utilizamos também a altura do salto. Quais foram os instrumentos ou métodos estatísticos utilizados? Primeiro, utilizamos o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. A gente conseguiu determinar aqui que uma das variáveis, que foi a altura do salto com contramovimento, não apresentou normalidade dos dados. Daí que nós resolvemos de utilizar um teste de correlação não paramétrico, que foi o teste de correlação de Spearman. As restantes variáveis, embora com uma normalidade dos dados, não permitiu realizar uma correlação paramétrica como a correlação de Pearson. O pacote estatístico que nós utilizamos aqui foi o JAMOV. Resultados. O resultado do trabalho aqui foi bem interessante. A maioria, os resultados nossos vão de encontro a todos os trabalhos que a gente encontrou na literatura. A maioria dos trabalhos na literatura relacionando os testes de velocidade com o resultado das provas de velocidade de 20 e 30 metros, encontram uma correlação forte entre a altura do salto, que é a principal variável avaliada, e o resultado na prova de velocidade de 20 e 30 metros. O nosso trabalho teve uma situação bem diferente. Contrasta com todos esses trabalhos, já que a única variável que encontrou uma correlação estatística forte, embora fraca, negativa, foi a altura do salto com contramovimento. As restantes variantes não encontraram correlação com o teste de 30 metros lançados. O que isso significa? Significa o seguinte, que saltar mais ou ter uma maior potência normalizada pela massa corporal, que foi uma das variáveis ou métricas que analisada com o tapete de contato, não significa uma melhora do tempo no teste de 30 metros lançados. Daí também o que significa, o que a gente conseguiu analisar aqui, também nesse trabalho. A gente, da experiência com atletas que nós trabalhamos, os atletas que mais saltam com maior altura do salto e maior potência relativa, com massa potência normalizada pela massa corporal, são os atletas que melhores tempos apresentaram tanto do sexo feminino como no sexo masculino durante as avaliações sistemáticas que nós realizamos.
a partir de aquí, o que a gente recomenda? Nós recomendamos e concluímos que os testes de salto vertical não apresentam uma relação estatística forte com o resultado da prova de 30 metros lançados. Daí que recomendamos que sejam utilizados outros tipos de testes com um caráter unipodal, que esses testes são muito esquecidos na bibliografia por causa da tecnologia. Atualmente, a maioria dos testes são utilizados com plataforma de força e tapete de contato, e utilizando esses dois tipos de salto, salto com sculpture e salto com contramovimento. Recomendamos o quê? Que sejam utilizados em futuros estudos correlações entre os saltos com um componente horizontal, tipo salto triplo sem aceleração, pentasalto, decasalto, com esse tempo nos 30 metros lançados, levando em consideração a aplicação de força na direção horizontal, e que tem a ver principalmente com a utilização da corrida com saltos unipodais de uma perna para outra. E pode ser que essa seja a causa pelas quais, embora no artigo anterior que eu publiquei com estudantes universitários, a correlação entre o teste de 30 metros lançados e o teste de salto vertical foram todas correlações altas e moderadas. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição se quiserem fazer alguma pergunta. Sí, ahí va la pregunta obvia. Para tus saltadores en alto, ¿dónde, o sea, qué tipo de entrenamiento, dónde hay que poner el eje a la hora de mejorar el salto vertical? Porque evidentemente no tiene, según sus resultados, no tiene tanta relación con, digamos, una velocidad en 30 metros. ¿Dónde, o sea, da la impresión que hay que poner el eje en otra cuestión? ¿Es así o no? Esse é o problema. Aí eu queria falar isso aí. Então, por exemplo, eu estou utilizando, tem um atleta, por exemplo, que eu tenho, que ela é campeão paranaense, ela quebrou o recorde do estado do Paraná, na prova de 100 metros rasos, com um resultado de 11,52, um resultado que vigorava há 32 anos. Ela quebrou esse recorde, e essa atleta é a única atleta que apresenta um resultado no salto vertical, sculpture, acima de 50 centímetros, melhor resultado 54 centímetros, salto com contramovimento 57 centímetros. O Gustavo, junto com ela, participaram do Troféu Brasil. Essa menina que eu estou falando, a Lislaine, ela foi finalista do Troféu Brasil no ano passado, entre as 8. No digas nombre acá. Ah, tá. Atleta X. X, tá bom. A, B. E aí que aconteceu? Que os melhores resultados de altura do salto e de potência para ela e para outro, aí coincidiram com melhores resultados do teste de 30 metros lançados. Embora no nosso estudo com 16 atletas, os resultados aqui não refletiram o que esses dois atletas de forma individual conseguiram apresentar. Então, eu recomendo que sejam utilizados outros testes unipodais, com uma perna, triplo hop, pentasalto, decasalto, que tenham uma relação pelo componente horizontal com a corrida, e que a gente pode, em futuros estudos, encontrar uma relação mais, diria, mais próxima para a avaliação da potência muscular dos membros inferiores en velocistas. Bueno, siempre con esa tu capacidad docente de aclararnos un montón de cuestiones y de cuestionar algunas ideas que parecían inamovibles, ¿no? Así que bueno, habrá que seguir investigando, como decimos siempre. Bueno, gracias Vidal, y vamos ahora a nuestro próximo expositor, el licenciado Patricio Andrés Morales Murga. El título es Efectos del entrenamiento individualizado de fuerza-velocidad en la potencia de futbolistas jóvenes, estudio de caso. Patricio es técnico preparador físico diplomado en fisiología del ejercicio, licenciado en ciencias del deporte por la Universidad SEC en Chile, y es antropometrista ISAC nivel 2. Bienvenido Patricio a este encuentro, un gusto escucharte. Muchas gracias, don Tulio. Un gusto por estar acá con todos los exponentes y claramente saludarlo a cada uno de ustedes.
en honor al tiempo, vamos a explicar un poquito lo que es nuestro estudio junto a mis compañeros Waldo Córdoba, Felipe Hernández y también nuestra profesora Alicia del Carmen Contreras. Fue junto con estas personas que realizamos este estudio. ¿De qué se trata? Del perfil fuerza-velocidad, más o menos lo que hizo más o menos Vidal Palacios, va asociado un poco. Entonces, el perfil fuerza-velocidad se trata de la fuerza, aplicación de la fuerza y velocidad, generando una mayor potencia. ¿En qué? En un público, nos enfocamos en un estudio sobre del fútbol. Dos futbolistas del formativo aquí en un equipo chileno, en donde para que puedan estar en primera división. ¿Sí? Nos enfocamos en el trabajo de perfil fuerza-velocidad, donde se relaciona donde se relaciona en base a una mayor carga, que este jugador pueda mover a una mayor carga y a una gran velocidad. Se caracteriza claramente esta capacidad mecánica a una máxima velocidad, por ende hay una estimulación neuromuscular mucho más grande, ¿cierto? Una mayor exigencia, ¿sí? En donde el objetivo principal del estudio fue describir el efecto de un plan individualizado, perdón, para cada uno, ¿bien? En la fuerza explosiva, o sea, fuerza-velocidad, ¿sí? Y claramente para generar mayor potencia en aquellos futbolistas. Bien, se aplicaron diferentes tests como con encoder, sentadilla con encoder, a buscar mayor potencia, una mayor velocidad y también squat jump y contramovimiento, CMJ. Bien, para ver cómo está su índice elástico. ¿Ok? Las características del estudio fue un enfoque cuantitativo comparativo entre los futbolistas, que hoy en día, eso fue hace 2 años atrás, el estudio, que hoy en día ya tenemos más de 15 futbolistas haciendo el mismo estudio y que hemos tenido un gran éxito. Eh, la metodología, la planificación fue individualizada según una metodología que seleccionamos, ATR, teniendo 3 mesociclos en el estudio, ¿sí? En donde esos 3 mesociclos tuvimos grandes resultados. Los beneficios de este plan: mayor incremento de la fuerza en cada uno de los deportistas, claramente generando una mayor velocidad de contracción, ¿sí? Específica en la musculatura, incremento de la potencia en ambos futbolistas y claramente mayor estimulación neurológica, lo que dije anteriormente. Mayor estimulación en velocidad de contracción, bien, y también una mayor velocidad en la fase excéntrica y concéntrica. ¿Para qué? Para tener un beneficio específico en el fútbol cuando ellos se desplazan. Ellos tienen que desplazarse un gran tramo, un gran trecho, en donde tienen que aguantar los 95 a 100 minutos, ¿cierto? Siempre hablo de los 100 minutos por si vamos a una larga o estamos en una final. Entonces, tienen que ser capaces de aguantar aquella fuerza y velocidad específica en el fútbol. Claramente, con este estudio, los futbolistas pudieron tener un mayor desplazamiento, un mayor sprint en una fase de aceleración y desaceleración, eh, claramente generamos una mayor velocidad de contracción muscular, ¿sí? Así es que agradecer esta oportunidad. Lo invito claramente a que lean nuestro estudio y si tienen alguna duda, estamos acá para poder aclarar. Muchas gracias. Bueno, esperemos que el estudio de ustedes y todo el trabajo que están haciendo llegue ahí a los, quizá a la federación, porque hay una preocupación gigante en Chile, ¿no? Hoy con el fútbol de alto rendimiento, una Así preocupación, es. pero bueno, de alguna manera el trabajo de ustedes está dando respuesta o está buscando caminos para mejorar esto, se me ocurre. Creo que eso ustedes de alguna manera están trabajando, yo creo, sobre el problema, ¿no? Pero bueno, me interesa mucho a veces escuchar esto y hay una preocupación tremendo en Chile, ¿no? Que estén últimos cuando alguna vez llegaron a estar primero no hace mucho, ¿no? Así que bueno, imagino que esto de alguna u otra manera está intentando avanzar sobre esta cuestión.
Así es, así es. Estamos en una situación totalmente preocupante en el fútbol chileno, pero estamos haciendo un trabajo, por lo menos estamos con mis compañeros, eh, cada uno con sus deportistas, estamos claramente aplicando esta metodología para tener resultados con los deportistas de forma individualizada. Pero esta metodología también no solamente en el fútbol sirve, sino que el perfil fuerza-velocidad se ve en el rugby, voleibol, eh, todo lo que tengan que levantar o mover su cuerpo a una máxima velocidad. Así es que es un estudio bastante bonito y, y nada, gracias a Dios estamos teniendo muy buenos resultados. Tulio, Bueno, adelante. podría Sí, hacer, Tulio, decime. podría hacer una pregunta para él, una duda que yo tengo. ¿Por qué no esperamos toda la vuelta y retomamos con las preguntas al final, si no te Ah, está molesta? ¿Puede bom, ser? puede ser. Así escuchamos a todos y anotala la pregunta, no te lo olvides, y ahí después volvemos al final. ¿Está? Eh, Hoy es un día, no sé si es porque es un día feriado, pero este, nos juntamos unos cuantos hoy para, para compartir este encuentro. Bueno, vamos a presentar el próximo trabajo, es Ethel Marchergiani Silva Suárez. Eh, Él trabaja en Portugal, en la Universidad de Trás-os-Montes, en Alto Douro de Villarreal, en el norte de Portugal. Es licenciado en Educación Física por el Instituto Federal de Ceará en Brasil, especialista en Fisiología del Ejercicio y otros datos que pueden verlos en el encabezado del trabajo. El título es Plant Protein and Strength Training Impact on Plasma Leucine Concentrations. Va a presentarlo en portugués. El trabajo está escrito en inglés. Adelante, Ethel, con tu presentación. Conseguem me ouvir certinho? O áudio tá ok, pessoal? Sí, Então, pessoal, adelante. boa noite. Deixa eu só colocar aqui no meu mapa. Desde já agradecer a participação no evento, finalmente poder apresentar um pouco dos resultados, já que eu não tive a oportunidade de fazer isso em congresso. Mas pronto, o título do nosso trabalho, o professor já havia falado em inglês, mas é Proteína Vegetal e Treino de Força, Impacto nas Concentrações Plasmáticas de Leucina. Então, só para explicar aqui rapidinho, já está bem estabelecido que o treino de força, musculação, treino resistido é primordial para se gerar hipertrofia muscular, que seria o aumento da secção, teoricamente, o aumento da secção transversal do músculo. E para que se aconteça esse aumento do músculo, precisamos de proteína, que é mundialmente conhecido que proteínas de origem animal são melhores para promover hipertrofia muscular, principalmente por terem um perfil mais completo de aminoácidos. Aminoácidos, esses são considerados alguns essenciais para se gerar hipertrofia. E embora essas proteínas de origem animal, como o próprio whey protein, sejam consideradas padrão ouro, o seu perfil completo de aminoácidos e rápido e apresentarem também, essa é uma das vantagens das proteínas de origem vegetal, de origem animal, perdão, elas apresentam uma rápida digestão. As proteínas vegetais têm ganhado, em comparação, a maior relevância, a maior visibilidade no mundo hoje em dia, principalmente levando-se em conta as questões de sustentabilidade, dados aos gastos elevados que os governos têm para, enfim, produzir proteínas de origem vegetal, grandes rebanhos, enfim, tudo isso gera muitos custos. E falando especificamente da leucina, que foi o aminoácido essencial avaliado na nossa pesquisa, ela é considerada a chave para a ativação de uma via chamada via mTOR, que funciona, imaginem como se o processo de produção do músculo fosse uma linha de montagem e a via mTOR fosse a máquina que liga tudo isso. Para se ligar essa máquina, eu preciso de um aminoácido especial que é conhecida a leucina. Então, sem a leucina, eu não consigo ativar a máquina, que seria a via mTOR, e não conseguiria iniciar o processo de produção, que seria a síntese de proteína muscular, para o ganho de massa muscular, aumento da hipertrofia. Levando-se em conta todas essas questões, o objetivo do meu trabalho foi, a partir de um projeto aqui na universidade, que foi o Soil Recover for a Health, Food and Quality of Life, qualidade do solo para a promoção da saúde e qualidade de vida.
Nosso objetivo foi investigar se um suplemento produzido a partir da vagem matura do feijão calpi, que tinha aproximadamente esse suplemento que correspondia a um purê. Era um purê produzido a partir da vagem matura do feijão, de aproximadamente 150 gramas de purê, que compreendia ali, tinha por porção de 150 gramas, aproximadamente 15 a 18 gramas de proteína. Dessas 15 a 18 gramas de proteína, 0,22 gramas seriam do aminoácido leucina. Nosso objetivo era verificar se essa proteína produzida a partir da vagem matura poderia elevar adequadamente os níveis plasmáticos de leucina após o treino de força, comparando com situações distintas em jovens adultos. Como nós montamos nossa metodologia? Seguinte, 10 jovens adultos foram recrutados, com a média de idade de 26 anos, tá bom? E que tivessem ali pelo menos o mínimo de atividade física semanal. Eles deveriam ser classificados como ativamente praticassem exercício físico de forma ativa. Esses 10 homens, esses 10 jovens adultos, eles realizaram as 4 diferentes situações. O protocolo correspondia de 4 diferentes situações. Foram essas 4 situações: situação controle, situação exercício, situação suplementação e situação suplementação mais exercício. O que esses 10 participantes faziam em cada uma dessas 4 situações? Na primeira situação, tem algum microfone ligado, mas pronto. Na situação controle, eles chegavam ao laboratório em repouso e permaneciam em repouso durante aproximadamente 1h30, 2 horas. E eram feitas recolhas de sangue em momentos diferentes. Sangue capilar, tá, pessoal? Era sangue capilar, o furinho no dedo. Então, na situação controle, eles chegavam, permaneciam em repouso, era feita a recolha pré em repouso antes. 45 minutos depois era feito o pós-1, mais 45 minutos depois o pós-2. Na situação controle, e esse mesmo, para não ficar repetido, ficar uma coisa cansativa, esses mesmos timing foram usados em todos os protocolos, em todas as situações. Na situação exercício, eles chegavam ao laboratório, fazia a picadinha no dedo, era feita a recolha de sangue capilar, depois eles realizavam uma sessão de treino de força, 45 minutos, em 45 minutos, era feita o pós-1, mas 45 minutos depois, totalizando 90, realizavam o pós-2. Na situação suplementação, chegavam ao laboratório, faziam o pré, comiam a suplementação, o purê obtido a partir da vagem matura do feijão calpi, que eu expliquei anteriormente, faziam a ingestão dessa suplementação, e somente após a ingestão completa da proteína, era contados os 45 minutos para fazer o pós-1, depois mais 45 minutos para fazer o pós-2. E na última situação, que seria a situação suplemento mais exercício, eles chegavam ao laboratório, realizavam a ingestão da suplementação. Após a ingestão da suplementação, realizavam o treino de força. Imediatamente após o treino de força, eles realizavam o pós-1 e depois o pós-2, tá bom? Mas e como feito o controle da amostra? Eles foram aconselhados a não realizarem exercícios extenuantes nas últimas 48 horas que antecedessem cada situação. E cada situação, da situação controle para a situação exercício, para a situação suplementação e para a situação suplementação mais exercício, teve um intervalo de 7 dias. Então, ao todo, a pesquisa levou ali um mês e uma semana. Deu tudo certo. A coleta de dados, como eu já havia falado anteriormente, foi coleta de sangue capilar em 3 momentos distintos, em repouso, assim que eles chegavam em todas as situações, 45 minutos após o pré e 90 minutos após o pré. As concentrações de leucinas foram medidas através do procedimento do HPLC, que aí já é com a parte da galera da bioquímica, que não foi do meu interesse em especial, as amostras foram enviadas para o laboratório, e os nossos resultados mostraram o quê? Que a situação exercício manteve a leucina por mais tempo. A situação onde eles realizaram só exercício, ou seja, não houve ingestão de proteína, só o treino de força foi o suficiente para manter o pico de leucina, com aproximadamente um valor médio de 4,1% nas concentrações de leucina. Teve esse valor estável na situação exercício sem suplemento.
Na situação suplemento, onde eles fizeram a ingestão apenas de suplemento, houve um aumento menor, mas também muito precoce, nas concentrações de leucina, uma média ali de 2,9%, especificamente no tempo 2, no pós 2. E a suplementação, e na situação, suplementação mais exercício, onde eles fizeram a ingestão do suplemento e realizaram um treino de força, houve uma redução progressiva, ou seja, as concentrações de leucina começaram alta, mas teve uma tendência de queda com o passar do pós-1 e do pós-2, indicando que a proteína vegetal não foi o suficiente, infelizmente, para compensar a demanda pós-treino. E por que imaginamos que isso aconteceu? Primeiro que a proteína do feijão cowpea que foi utilizada, ela libera, por ser uma proteína de origem vegetal, ela acaba por liberar leucina, liberar aminoácidos na corrente sanguínea de forma gradual. Ou seja, também já está bem estabelecido na literatura que proteínas de origem vegetal têm uma tendência a demorar, uma lentidão no fornecimento de aminoácidos quando comparado à proteína de origem animal. A proteína de origem animal ela é mais eficaz, ela é mais rápida. Você come a proteína, ela é metabolizada mais rápido e libera na corrente sanguínea os aminoácidos de forma mais rápida. Já as proteínas de origem vegetal, elas são mais lentas. O pico dela de lançamento de aminoácidos na corrente sanguínea, ela demora um pouco mais. Foi um dos nossos achados, uma das justificativas, né, na nossa discussão. Uma também das justificativas para esses resultados foi que as proteínas de origem vegetal têm um perfil incompleto, diga-se assim. Eles não têm, as proteínas de origem vegetal não possuem um perfil tão completo de aminoácidos como quando comparada com as proteínas de origem animal. Então, o ideal que seria combinar diferentes fontes de proteína vegetal para se ter um perfil mais completo de aminoácidos. E por último, que já estou me alongando demais, uma das teorias também para esses nossos resultados, como por exemplo na situação em que os participantes realizaram somente o treino de força, as concentrações de leucina se mostraram mais estáveis. Mas espera ainda, se eles realizaram só o treino de força e não houve ingestão de leucina, de onde veio essa leucina? As nossas teorias, já suportadas anteriormente por um dos autores, Shimomura, em 2004, é de que a leucina presente no músculo, ou então no pool de aminoácidos circulantes que já existiam antes da ingestão, que eles chegaram em jejum ao laboratório, essa leucina foi oxidada, ela foi transformada em energia. Então, provavelmente, essa leucina que foi captada no sangue se dá por conta da oxidação da leucina presente nos aminoácidos que já estavam circulantes, ou então do catabolismo proteico, tudo isso. Mas, em resumo, em conclusão, o que foi que a nossa proteína, o que nós concluímos foi que a nossa proteína não foi eficaz para levar a leucinemia plasmática após o treino, que infelizmente teve um desempenho inferior comparado com exercício isolado, proteína e treino isolado. Acabou por piorar a disponibilidade de leucina quando combinado com o treino. Para sugestões futuras, o que foi que deixamos? Otimizar a fórmula, ou seja, melhorar a fórmula dessa proteína. Também já se fala muito na literatura de que proteína de origem vegetal precisa-se de ser otimizado, precisa de uma melhoria no seu perfil de aminoácidos, combinando diferentes fontes de proteínas. Testar com carboidrato, de repente, foi a proteína isolada, se eu de repente combinasse com carboidrato, poderia ter uma melhor absorção. E estudos com maiores populações, já que o nosso foi uma amostra com 10 participantes jovens e não tivemos, por exemplo, o controle, que foi uma falha nossa, uma limitação da pesquisa. Nós não tivemos o controle do recordatório alimentar deles. Nós não sabíamos o que eles tinham ingerido durante a semana e se isso poderia influenciar ou não nos resultados. E no mais, é isso. Obrigado pelo time. Desculpa que eu falo demais, gente. Bueno, muy completo y relevante, sobre todo en una época como la que vivimos, en donde la gente está cambiando la forma de comer. Es muy evidente que tanto, no solo los deportistas, sino la gente en general tiene por lo menos una atención particular sobre el tema de la comida, y hay un cambio muy, muy evidente en cuanto a las opciones y los menúes y la variedad de comida que la gente está utilizando. Generalmente estos estudios no solo quedan limitados a los deportistas, sino que luego se expanden a toda la sociedad. Esta cuestión sobre todo del uso de los vegetales, ¿no? Y el cambio con la proteína animal. Imagino que este es un tema de interés para todos aquellos que están
muy interesados en esta cuestión de la alimentación, que es un factor hoy enormemente relevante en la sociedad que vivimos. Imagino que eso lo tienen en cuenta. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima expositora, Naira de Olivera Duarte. Ella trabaja en la Secretaría de Estado de Saúde, en el área de política y gestión. Es graduada en enfermaje, posgraduada en salud pública, posgraduada en auditoría y gestión de salud, en educación permanente en salud, en micropolítica y gestión de salud y en redes de atención y salud, y va a explicar un trabajo que están desarrollando titulado Tecnologías remotas NASAC-SOES de matrizamiento entre atención ambulatoria especializada y atención primaria en salud. Naira, bienvenida a este encuentro. Un gusto que estés participando con un tema tan actual y tan innovador. Adelante, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de poder falar aqui um pouquinho sobre esse trabalho, que é um trabalho de prática mesmo, assistencial. Então, nosso trabalho é um relato de experiência de um serviço aqui em Minas Gerais, que é o Centro Estadual de Atenção Especializada, num município, numa região rural remota, que implementou aí tecnologias de comunicação remota para continuar as ações assistenciais e gerenciais na articulação de atenção primária e atenção secundária. O CEAI é um local em Minas Gerais que ele abarca o cuidado de pessoas de risco e muito alto risco, como crianças, mulheres, hipertensos, diabéticos e renais crônicos. Então, esse centro é o local de atendimento dessas pessoas. E o atendimento dessas pessoas precisa ser compartilhado com quem está lá junto com ele, que é a atenção primária, nesse centro que é um centro de especialidades e exames especializados. Com a pandemia de Covid-19, a gente se viu diante de fechar portas. Então, as pessoas ficavam em casa e não conseguiam ir fazer seus tratamentos, e muitos serviços em Minas Gerais foram modificado o tipo de atendimento para evitar a contaminação por causa do risco mesmo da transmissão da Covid. E com isso, os serviços especializados, tipo esse que eu estou relatando a experiência, precisou se readequar usando tecnologias. Então, o relato a gente traz sobre o matriciamento, que é o intercâmbio de conhecimentos entre profissionais que estão lá na atenção primária e profissionais da atenção especializada. Só que aqui a gente não traz o matriciamento apenas assistencial, do cuidado com o paciente. A gente traz o matriciamento na gestão, que é toda a articulação de um território para que esse cuidado continuasse. Então, a gente precisava manter o acesso, a gente precisava manter a assistência, precisava continuar os fluxos de agendamento e de retorno. E aí a gente percebeu que adaptar um procedimento que a gente já fazia presencial, e aí o 2020, infelizmente, a gente não conseguiu fazer nada pela pandemia mesmo e as restrições, mas a gente tentando ver o que a gente conseguia fazer. Em 2021, a gente adaptou toda a metodologia presencial para a metodologia remota, utilizando videoconferência. E aí, nessa videoconferência, quem participava? Os atores que estavam diretamente relacionados à parte de gestão assistencial, para que a gente conseguisse alinhar fluxos, alinhar entre profissionais, para que essa pessoa que estava lá reclusa em casa continuasse a ser cuidada, não da mesma forma, mas de forma bem próxima ao presencial. Então, nós fizemos, nesse período de 2021 e 2022, 16 encontros. Desses 16 encontros, a gente teve aí 99 pessoas discutindo assuntos, possibilitando a continuidade de um cuidado e evitando o não acesso, né, ao cuidado. E o que a gente fez? Utilizamos um roteiro, o mesmo roteiro que a gente utilizava na reunião presencial. O que é esse roteiro? São várias questões que precisavam ser alinhadas,
a gente adaptou para o formato remoto. Chamávamos as pessoas para uma reunião como essa que estamos, ensinávamos como mexer na ferramenta, porque em 2021 quase ninguém sabia mexer nessas ferramentas de videoconferência, então nós tivemos que ensinar como utilizar essa ferramenta, e a partir da utilização, a gente fazia uma reunião, dessa forma que estamos aqui, e discutimos todos os assuntos. O que a gente percebeu de gargalos? A dificuldade das pessoas em utilizar tecnologias remotas. Então, as pessoas não estavam acostumadas a usar essas ferramentas, a pandemia nos impôs isso, um colega até falou isso aqui, a pandemia nos obrigou a aprender a mexer com isso. O outro ponto era a falta mesmo da ferramenta, as pessoas não tinham os aplicativos baixados no telefone ou no computador, não tinha tanto acesso à informação depois da pandemia, que computador melhorou, câmera apareceu, fone com maior qualidade, mas a gente percebeu que foi efetivo, a gente conseguiu que a mesma lógica e encaminhamentos e ações que eram feitos de forma presencial permanecessem acontecendo, mesmo com toda a restrição e cada um no seu local. Como eu sou de um serviço, eu sou da Secretaria de Estado, então eu estou na política pública, uma outra coisa que veio a favor foi a economicidade. A gente não precisava mais se deslocar em um território distante. A gente deslocava muitas vezes 2 horas de estrada de pavimentação natural para chegar ao local onde ia ter a reunião, fazia a reunião 2 horas para ir, 2 para voltar, numa quilometragem pequena, mas a estrada era de pavimentação natural, então a gente teve essa economia de tempo, recurso público, de todos, tanto município como serviço especializado, como da Secretaria de Estado que participam. Nossas conclusões, a gente percebeu que o uso de tecnologia para manter as ações entre a atenção primária e secundária foi uma solução viável e eficaz, contribuindo para a reorganização dos fluxos de trabalho e otimização dos recursos. A gente ressalta a importância de integrar a tecnologia de comunicação ao cotidiano da gestão em saúde, mesmo depois do fim da pandemia, como estratégia sustentável para a melhoria da assistência. As barreiras que a gente encontrou foi dificuldade com o uso da tecnologia, resistência dos profissionais que não estavam acostumados a usá-la, mas foram superadas a partir do momento que a gente fez a capacitação e adaptou todo o processo e ajudava as pessoas ao longo do encontro. E a gente coloca futuras iniciativas podem se beneficiar aí da experiência ao considerar o uso de tecnologia digital na rede de cuidado integrada, e especialmente em regiões que têm restrição de recursos para deslocamento, ou esse encontro presencial ele é limitado por distâncias mesmo. E aí a gente relatou essa experiência desse período de pandemia, e esse ano, desde o ano passado e esse ano, aqui no Brasil, a gente está com uma intensificação mesmo e incentivo à teleconsultoria. Então, assim, uma coisa que lá atrás para a gente foi bem dificultadora, a gente está tendo incentivos aí para a teleconsultoria. Então é isso, estou à disposição e agradeço mais uma vez. Bueno, felicitarte por este trabajo, por hacerlo público, justamente en una época en la que vivimos, que hay todo un debate en el mundo que vivimos entre el valor o no de las políticas públicas, y bueno, esto está mostrando la trascendencia y la importancia de las políticas públicas, en este caso vinculadas a la salud, en un trabajo, en un desarrollo que en otro contexto no hubiera sido posible, que evidentemente ayuda a la sobrevida y a una mejor vida en todas las personas. Así que felicitarte, Naira, y gusto que lo hayas presentado acá. Eu agradeço mesmo a possibilidade de trazer essa... Foi todo um contexto que a gente achou que a gente não ia conseguir e deu certo. Então, a gente queria compartilhar e a gente conseguiu. Muito obrigada. Bueno, gracias, Naira. Vamos a pasar al siguiente expositor, es Carlos Eduardo Ertar Moraes. También es un trabajo publicado en idioma inglés.
Oral Health Assessment and Hygiene Behaviors in Professional Handball Athletes, lo va a presentar en portugués. Carlos se graduó en fisioterapia por la Universidad de Estácio de Sá, posgraduado en rehabilitación musculoesquelética, también en fisioterapia uroginecológica, y actualmente maestrando en políticas públicas por la Universidad Federal Fluminense y es docente de la Universo. Carlos, un gusto tenerte acá en este encuentro y adelante con tu presentación. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sí, perfecto. Então, vou dar seguimento. Eu vou falar sobre a avaliação de saúde bucal e comportamentos de higiene em atletas profissionais de handball. É um estudo descritivo e observacional. Bom, a saúde começa pela boca. E a cavidade oral, servindo como porta de entrada ou barreira para a saúde geral, é crucial para o bem-estar do indivíduo. E, no caso de atletas, para o desempenho. Estudos recentes destacaram que condições orais desfavoráveis podem elevar alguns marcadores inflamatórios, que são conhecidos por prejudicar a recuperação muscular e aumentar o risco de lesão. Então, o objetivo principal desse estudo é avaliar a presença de pericoronarites em jovens atletas de handball, por meio de exame clínico intraoral. Já o objetivo secundário é associar tal prevalência a um questionário aplicado aos atletas. O programa utilizado na pesquisa determinou que uma amostragem de 42 atletas seriam suficiente para garantir 99% de confiabilidade da pesquisa e apenas uma margem de 1% ali de erro. O exame clínico foi realizado por um único observador e esse exame foi feito sobre luz natural, utilizando apenas uma espátula de madeira descartável para auxiliar na avaliação. Falando sobre agora o questionário, foi aplicado para os atletas que demoraram aproximadamente 5 minutos para preencher. O exame clínico durou cerca de 7 minutos, totalizando um tempo de avaliação aí de 12 minutos. Foram avaliados 44 atletas, com média de idade de 22 anos, ou seja, atletas jovens, como já relatado, todos do sexo masculino, com ensino médio completo e cursando o ensino superior. Os resultados mostraram que 47% desses atletas apresentaram a pericoronarite, uma porcentagem elevada, que requer atenção, né? Além disso, a percepção dos atletas sobre sua saúde geral foi positiva. Cerca de 87% desses atletas relataram que sua saúde geral é excelente ou boa. No entanto, quando a gente fala sobre saúde bucal, essa foi menos valorizada, com apenas 30% dos atletas considerando ela excelente, sugerindo uma desconexão entre a percepção de saúde geral e a percepção de saúde bucal. E isso é preocupante, visto que a saúde bucal inadequada está associada a impactos negativos na qualidade de vida e no desempenho. Quando questionados sobre o impacto das condições bucais em suas vidas, no cotidiano deles, cerca de 66% desses atletas relataram que os problemas bucais tiveram impacto significativo na qualidade de vida deles nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, impactou a rotina deles. Além disso, 30% dos atletas relataram que os problemas bucais tiveram impacto significativo nas suas atividades físicas, no seu desempenho atlético. Então, o presente estudo, como resultado, a gente destaca a necessidade de uma maior conscientização de ações preventivas em relação à saúde bucal, também entre os atletas. A presença de dentistas em centros de treinamento e competições é crucial para garantir que os atletas mantenham o equilíbrio entre a saúde bucal e a saúde geral.
mantendo as duas de forma excelente e também melhorando a percepção deles sobre isso. Com os dados obtidos na pesquisa, é possível encontrar um denominador comum para realizar medidas preventivas e ações curativas por meio de uma equipe multidisciplinar, para promover a diminuição da prevalência de agravos e aumentar cada vez mais a presença do cirurgião dentista nas equipes de saúde. Bom, a pesquisa foi essa. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui explanando ela. E é isso. Qualquer pergunta, estou aqui. Muito obrigado. Bueno, muy bueno, Carlos. Repito un poco lo que dijiste, pero en idioma español, porque es un tema clave que en deportistas, tanto en cualquier nivel que estén interviniendo, yo diría, en realidad tenemos que decir para la población en general, concurrir regularmente al dentista, ya sea de forma preventiva o si hay alguna cuestión curativa, y hacerlo regularmente, que es un elemento clave en la salud de las personas, ¿no? Insistir con eso, repito, justamente tus conclusiones abarcan esto, pero cualquier estudio llama la atención que siempre en deportistas, incluso de alto rendimiento, hay problemáticas en torno a la salud bucal que muchas veces determinan problemas de lesiones, lesiones a repetición, cosas que uno no sabe de dónde vienen y a lo mejor es producto de una caries o de algún problema bucal, y averigua a veces si el deportista en años no fue al dentista, ¿no? Justamente. Às vezes as lesões podem começar pela boca, pode por causa de uma infecção, ou no caso da pesquisa, uma pericoronarite, que entre os jovens, de forma geral, como foi relatado na pesquisa, é comum a presença dessa pericoronarite em pessoas de maneira geral, e os atletas também não estão livres desse mal. Bueno, gracias Carlos por tu presentación, y vamos a nuestro último expositor, Paulo Tacilio de Carvalho Jr. El título es Impacto psicosocial a post-abandono precoce de la carrera esportiva en atleta de fútbol. Paulo justamente es ex atleta de fútbol profesional formado en las categorías de base del América en Brasil, fue atleta profesional de fútbol y acaba de terminar una maestría, y escuchamos a Paulo. Adelante con tu presentación. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Tacílio, sou mestre em Psicologia e Saúde pelo programa de uma universidade aqui do Brasil, chamada FAMERP, formado em Educação Física, e tive o prazer de ter a minha dissertação de mestrado publicado pela EDF Sport, com o auxílio do Túlio Guntermann, que eu agradeço muito pela oportunidade do aceite, né, da minha dissertação de mestrado. E em cima dessa dissertação de mestrado eu desenvolvi um tema chamado Impacto Psicossocial após o abandono precoce de carreiras esportivas em atletas de futebol. O meu objetivo foi fazer um mapeamento da literatura em relação ao tema, e nós entendemos no final da pesquisa que pouca coisa é pesquisada em relação ao abandono precoce em atletas de futebol, né? Sendo assim, o que nós entendemos que nos últimos anos o interesse científico pela dimensão psicológica dos atletas tem crescido significativamente. Porém, ainda pouco conhecimento sobre como esses indivíduos eles se reintegram à sociedade após o encerramento precoce de suas carreiras. Diante disso, o meu estudo busca mapear na literatura existente sobre o impacto psicossocial do abandono precoce da carreira esportiva em jogadores de futebol. Nós identificamos lacunas e direcionamos futuras pesquisas sobre o tema, porque nós entendemos que não existe muita coisa na literatura. Sendo assim,
tratou-se de uma revisão de escopo, né, que visa responder à questão de pesquisa, que seria qual é o impacto psicossocial do abandono precoce de carreira esportiva em atletas de futebol. Para isso, nós analisamos as bases de dados científicas e aplicamos critérios específicos na seleção do estudo. Sendo assim, nós inicialmente começamos com 312 artigos e foram pré-selecionados, dos quais apenas 4 atenderam os critérios de elegibilidade. O protocolo da pesquisa foi registrado pela plataforma Open Science Framework e os resultados evidenciam que, apesar da relevância do tema, as questões psicológicas e sociais enfrentadas por ex-atletas ainda são amplamente negligenciadas no meio esportivo. Sendo assim, como consequência, há uma lacuna significativa no conhecimento sobre os desafios enfrentados por esses indivíduos e sobre seus processos de adaptação e reinserção na sociedade. Esses achados eles foram reforçados, né? Na verdade, esses achados eles reforçam a necessidade de mais investigação científica e da implementação de estratégias de suporte que facilitem a transição para as novas oportunidades profissionais e acadêmicas, promovendo um desligamento mais estruturado e humanizado do ambiente esportivo. Ou seja, essa transição ela precisa ser mais tranquila, e para isso ser mais tranquilo, precisa de estudos para evidenciar ainda mais essa problemática. Sendo assim, eu agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o meu artigo que nós publicamos na EDF Sports, e já deixar também o meu agradecimento e falar um pouquinho da importância que essa revista ela tem para as pessoas, né, os profissionais, os pesquisadores que gostam do esporte, e essa revista é uma referência, né, para o esporte mundial, porque muitas das pesquisas aqui encontradas, elas são base para muitos pesquisadores, né? Agradeço a oportunidade e fico à disposição, né, para futuras conversas em relação ao tema, e dizer também que foi realizado também uma pesquisa sobre minha autoria também, falando das consequências e dos impactos psicossociais que esses atletas enfrentam. Caso alguém se interesse, meu contato é de fácil acesso e fico à disposição para futuros feedbacks, né, networks em relação à temática. Muito obrigado pela atenção. Tenha todos uma boa tarde e um excelente término de apresentação. Paulo, muito obrigado, muchas gracias. Agradezco también la referencia a la revista, el trabajo de la revista, que siempre ayuda a que nos motivemos a seguir adelante, más allá que a veces no pase y también seguimos adelante. Vamos a presentar a nuestro próximo expositor. Es José Edson Rodríguez Ferreira. El título de su trabajo es Judo como actividad física inclusiva, oportunidades de movimientos para cuerpos desconocidos. José tiene una licenciatura plena en educación física por la Universidad Federal de Alagoas y es especializado en deporte escolar, educación física y cultura, educación física escolar, fundamentos socioculturais da educación física, y tiene un maestrado en pedagogía do esporte por la Universidad Católica de Asunción. Así que bienvenido, José, adelante con tu presentación. Recente edição da revista, cujo título é Judô como atividade física inclusiva, oportunidade de movimento para corpos desconhecidos, tendo como objetivo geral mostrar a relevância da prática do judô para as pessoas com deficiência, pois propicia uma promoção do desenvolvimento neuropsicomotor.
Como objetivo específico, a gente tem enunciar a dimensão educativa inclusiva para as pessoas com deficiência, levando à melhoria física, mental e social. E outro objetivo específico, identificar o judô como uma atividade física esportiva, que promove benefícios através da interação, tomada de decisão e realizações de tarefas. Tem como relevância o quê? A dimensão educacional ou formativa do indivíduo, porque ela leva a uma vida integrada e participativa em relação aos demais e com o próprio meio ambiente. A gente tem aqui como colunas, pilares, o corpo e o movimento. O corpo, que através dele, através da vivência motora, pautado pelo desenvolvimento das funções psicomotoras de base, e faz necessário o bom desenvolvimento da percepção do corpo, espaço e tempo. E o outro elemento é o movimento humano, que proporciona aos praticantes o aperfeiçoamento de suas habilidades corporais e o desenvolvimento de novos valores e conhecimentos necessários ao nosso cotidiano. O estruturador de judô, Kano Shihan, ele visualizava a educação do indivíduo de uma forma integral, ou seja, na dimensão física, na ordem filosófica, cultural, política e psicológica. Tudo isso buscando desenvolver o ser humano. Mais recentemente, de acordo com o estudo feito por Khrushchevsky, 2023, a atividade física na área dos exercícios, como elemento de combate corpo a corpo, esporte de combate e o arte marcial, começa a fazer parte como prevenção e tratamento de doenças nesse século XXI. É bom a gente fazer aqui um adendo que as atividades formativas através das lutas existem há muitos e muito tempo, né? Desde a Grécia Antiga, quando era utilizado para a formação do homem grego. E no Japão feudal, na era Meiji, de 1868 a 1912, ela foi também utilizada com as práticas denominadas de Budô, utilizada para a formação e transformação do indivíduo para uma vida harmoniosa. Do movimento corporal, a gente tenta dividir ele em duas vertentes. Na aptidão física, relacionada ao vigor físico e à saúde do ser humano, sendo as atividades indispensáveis, sejam elas a força, a resistência, a flexibilidade, a agilidade, capacidade aeróbia e anaeróbia. E a aptidão motora, que está relacionada a diversas fases do desenvolvimento do indivíduo. Elas são indispensáveis. Por exemplo, posição de ficar em pé, sentado, de cócora, deitado, e outras movimentações do corpo que vai se adequando ao tempo e ao espaço disponível de cada indivíduo. O instrumento utilizado, o movimento do corpo, ou seja, o movimento corporal, ressalta-se a importância das aptidões física e motora, as quais contribuem na superação das limitações no campo da comunicação, dos déficits sensoriais, da má função dos membros, do atraso do crescimento e desenvolvimento motor das pessoas com deficiência. Tais aptidões propiciam a promoção e desenvolvimento neuropsicomotor desses praticantes. A nossa hipótese, quando fomos elaborar o trabalho, era que a vivência prática do judô é mais enfatizada na dimensão competitiva do que a formativa. Embora a competitiva seja importante, mas não deve ser enfocada assim como uma primordial. A prática do judô como atividade esportiva, ela tem também a finalidade formativa, que engloba a perspectiva educacional com fim de inclusão social e de melhor qualidade de vida dos seus praticantes, possibilitando a exercitarem a autonomia e a valorização de si mesmos e, consequentemente, contribuir na qualidade da dimensão esportiva da performance, servindo como base para os praticantes que se identificarem e optarem na dimensão competitiva. Ou seja, a prática esportiva tem como consequência do bom desempenho, da boa formação, da boa base, a competição. Senão, é como uma prática que leva à melhoria da qualidade de vida. E aqui a gente faz uma ênfase que a prática de judô é caracterizada pelo encontro de duas pessoas. Tem objetivos idênticos: agarrar, desequilibrar, derrubar, dominar no solo,
mas tem características e realizações diferentes, ou seja, as habilidades e as capacidades. O corpo precisa ser engajado nas ações, que requer força, precisão, equilíbrio, resistência, coordenação. Mas outras competências também são indispensáveis. Por exemplo, iniciação pessoal, capacidade perceptiva, que requer o quê? O esquema corporal, espaço temporal, autonomia motora, conduta social, que seria as obediências às regras. Então, encaminhar as pessoas com deficiência à prática esportiva, mais especificamente judô, é conduzir a promoção da iniciativa pessoal, a melhoria da autoestima, ampliação e socialização, a aprendizagem da cooperação, melhoria na comunicação, perceber e melhorar a sua imagem corporal, a confiança na sua própria capacidade de inteligência sinestésica. Tudo isso fundamentado em estudos da psicocinética, de Lebouche. Lebouche promovia nos seus estudos assertivas, dentre elas que a educação perceptiva é baseada no conhecimento do corpo. No âmbito da educação pelo movimento, o homem, como ser social, se educa na relação de comunicação com os outros, como um ser de coletividade. A gente não fala só indivíduo, mas o ser coletivo. Quanto maior for a aptidão do corpo para a realização de suas ações, maior será o encadeamento de aprendizagem e assimilações para modificações do seu corpo. Assim, o praticante judô começa a questionar, pensar, agir, explorar e reagir sobre cada ação exercida por ele e pelo outro. Tem um autor, Brueri, que diz que a aptidão do corpo não se mede pela força e pela capacidade física, mas através da riqueza das relações, que é mantida com todas as outras coisas que estão implicadas nas ações. Então, no cotidiano do judô, o praticante é estimulado a pensar, refletir e ter consciência sobre a dualidade existente sobre o corpo sujeito e o corpo objeto. E ele é motivado, mediante as oportunidades de ações, a se manifestar, a pensar mais, a questionar, a refletir sobre as ações no dojo e nos demais ambientes do seu cotidiano social. Estudo realizado por Abbas Hussein, em 2020, indica as promoções de atividade física e esportiva adaptadas e inclusivas, que poderão levar à redução de tensão, ansiedade e depressão, realização de tarefas cotidianas. Então, o judô torna-se uma forma de educação prática que visa, pela liberdade do indivíduo, ações que vivenciam a sociabilidade, mantendo relações com qualidade, recorrendo às suas habilidades e capacidades de modo prudente e seguindo os preceitos éticos e morais para realizar os seus deveres para consigo mesmo e os demais. Isso é fundamentado em Kant. Então, a gente chega à conclusão de que somos diferentes em relação aos nossos corpos, na forma de agir, nos modos de transmitir mensagens, nas nossas escolhas, mas somos iguais como criatura humana que necessita dos movimentos, dos gestos, das ações corporais, com fins sociais para o trabalho, lazer, esporte, dentre outros. Enfim, movimentos participativos, cooperativos, integrativos e inclusivos, assegurando de forma igualitária nossos direitos e deveres sociais na vida cidadã. Obrigado. Bueno, justo iba a dejarle la palabra a Vidal, pero justo me avisó que le surgió un imprevisto, se tenía que ir, así que nos queda un ratito, cada uno haga un aporte, un cierre, como le parezca, como cada uno quiera expresarse, adelante, queda el micrófono abierto. Quien quiera, Naira, que tenés una voz hermosa y una capacidad de síntesis notable para explicar algo tremendamente complejo. Te digo lo que me quedó de tu presentación, o sea que en realidad, bueno, obviamente que dentro de tu ámbito eso sería, estás trabajando con algo que se debería ampliar a un montón de lugares, sobre todo en
en los países que vivimos hay muchos lugares que tienen las características que vos describiste, y bueno, sería interesante que esta información llegue a los responsables para ver que hay una manera de resolver esta cuestión de la atención, de generar este materializamiento en zonas alejadas, ¿no? Que puede paliar esa problemática del acceso a los centros de salud. Não, hoje está sendo muito interessante ver todos os artigos aí relacionados à atividade física, à alimentação, ao esporte, às possibilidades. E eu entro aí colocando uma situação de serviços públicos, de acesso, né? Tentando o acesso. E aí, o que eu percebo? Que poder colocar esses pontos publicizados para que outras pessoas peguem essas experiências, aprofunde, explore mais e adapte à própria realidade daquele território, favorece um cuidado, favorece a gente fazer saúde. Então, a gente tem um mundo aí com diversos aspectos e com diversidades que adaptar uma realidade de um território a outro, a gente favorece. Muitas coisas a gente não precisa criar. A gente pode apenas buscar quem já fez e, a partir do que já fez, pensar uma forma diferente. Então, ter escutado os colegas aqui, para mim, foi de extrema relevância, porque parte de uma realidade diferente do que eu vivo, que é a parte do cuidado em saúde físico, com a perspectiva do profissional. Então, isso agrega ao serviço que eu monitoro, por exemplo, que é o que eu apresentei, o CEAI. Lá eles cuidam de pessoas que todos os trabalhos apresentados aqui podem favorecer direto ou indiretamente a saúde deles. Então, esse evento que hoje foi extremamente importante para mostrar que a prática que a gente busca, tanto em pesquisas internas, como em pesquisas de prática mesmo, favorecem, todos vão favorecer saúde. Seguramente, coincido completamente con lo que planteas. Ethel, adelante si querés hacer un cierre. Já foi comigo, não entendi direito. Foi comigo, meu nome. Ethel. Não, mas o senhor, se eu tinha querido dizer alguma coisa, só queria chamar a atenção do colega, chamar a atenção no bom sentido, tá, gente? Que foi para o Carlos Eduardo, deixei uma sugestão de pesquisa para ele, que falou que é dentista, tá, acho que tá trabalhando nessa área da odontologia. Eu acho interessante, porque depois que eu cheguei na pós-graduação, no mestrado, eu me deparei com um mundo de pesquisas e pronto. Eu tive até uma aula muito interessante do professor que falou o seguinte: imaginem, vou aqui desfocar a câmera um pouco, tá bom, pessoal? Mas rapidinho. Imaginem que tudo que vocês estão vendo, essa imensidão, é o universo, é a ciência. E o que se sabe da ciência é o que seria um pontinho branco aí no meio dessa tela preta. Então, eu vim perceber a importância de se tratar quando ele falou, a fala dele que me chamou a atenção foi que a saúde começa pela boca. E existem pesquisas que já falam que o próprio desempenho dos atletas existe uma correlação muito significativa com a saúde bucal. E deixei essa sugestão da pesquisa para ele aqui no grupo, para ele poder, caso ele queira seguir na carreira de pesquisador, quem sabe um dia investir nisso, porque é algo bem interessante. No meu caso, por exemplo, que falei da síntese de proteína muscular. Síntese de proteína está relacionada com produção de proteína. Proteínas são os tijolos que constituem nossos músculos. Se nós não tivermos uma saúde bucal em dias, por mais que eu faça ingestão de proteínas de origem vegetal, animal, não importa, mas de fontes biologicamente eficazes, eu não tendo saúde bucal, eu tendo uma cárie ou, enfim, algum probleminha a nível de saúde bucal, eu não vou conseguir sintetizar essas proteínas, eu não vou conseguir absorver os alimentos de forma saudável. Então, saúde é muito universal, é muito multifatorial, tá tudo interligado. Então, achei importante manter essa questão aí para ele. Espero que. Viu, Carlos? Você está aqui offline, mas espero que você tenha recebido de bom coração.
Bueno, hola, hola. Hola, no se te escucha. Eh, bueno, hacemos un breve cierre. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, ¿se escuchan? Sí. Un breve cierre, nos queda Patricio y Osgama. Adelante con un pequeño, cortito cierre. Perfecto, si quieren lo hago yo. Sí, sí, adelante. Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, el perfil fuerza-velocidad que nosotros estudiamos, claramente lo hicimos a través del fútbol, pero esto se sirve claramente a todo tipo de deporte que necesite, que requiera una velocidad mecánica a máxima velocidad, generando una mayor potencia, una exigencia totalmente alta en los deportistas. Tuvimos buenos resultados a través del salto contra movimiento, que lo pueden revisar en nuestro estudio, y claramente el perfil fuerza-velocidad generando hasta 1111 watts. Claramente tenemos que seguir desarrollando esta potencia y mejorando las capacidades físicas predominantes en el fútbol, para que nuestros futbolistas, ya sean chilenos, en este caso, puedan tener un mejor rendimiento específico en su deporte. Así que cualquier consulta que tengan, estoy atento y que tengan una muy buena tarde. Bueno, le voy a pasar tu contacto a Vidal, sí, porque quedó ahí una pregunta que quería hacerte o algo para decirte. Y cualquier cosa se lo paso y están en contacto. Glaucio, para cerrar, Glaucio, adelante. Bom, mais uma vez agradecer aí a oportunidade, né, ao Túlio, ao conjunto de editores da F-Deport, né, dizer que é um prazer estar aqui discutindo os nossos trabalhos, né, as produções científicas, como a Nara falou, né, exatamente a importância, né, de estar se falando em ciência, de estar promovendo ciência, né, compartilhando conhecimento com os colegas e aprendendo com a experiência do próximo, né, do colega, tanto com os erros quanto com os acertos, né, e a partir dali a gente desenvolve novas perspectivas, né, trazendo para o nosso contexto, né, social, cultural, contexto de trabalho, contexto de vida pessoal. Então, são conhecimentos que alcançam em diversas maneiras a nossa vida, né? E é sempre uma satisfação estar prestigiando a revista, né? Que tem muito contribuído com a nossa carreira profissional também, desde muito jovem, da primeira graduação minha, e falo pelo meu irmão também. A gente tem publicado sempre na revista, né? Prestigiando a revista como ela merece também, né? Como grande produtora e disseminadora do conhecimento, propiciando aí esse acesso, né, facilitado, gratuito, de ciência para o mundo inteiro. Então é sempre um prazer estar junto com vocês. Meu grupo de pesquisa, junto com o meu irmão, inclusive, né, está sempre aberto aí a posicionamentos. A gente está no Instagram da própria revista, né, da F-Deport, a gente está lá também, Glaucio Gama, Cláudio Gama. Coloco à disposição também para responder a qualquer indagações de algum telespectador que esteja interessado no assunto da insatisfação com a imagem corporal, né? E é isso. Agradecer a todos aí a presença. Uma excelente tarde e noite a todos. Aqui no Brasil, um feriado chegando. E é acá isso. También. Aí também. Bom demais. Bueno, aprovechamos el feriado para hacer un enorme evento con temas realmente por demás interesantes y con personas muy comprometidas y muy valiosas. Así que Glaucio, Chester, Vidal, Patricio, Paulo, Ethel, Naira y Carlos, un agradecimiento por estos aportes.
Bueno, a todos les decimos que estamos ya trabajando en los números siguientes, tanto el número de mayo como el número de junio. Estamos permanentemente recibiendo eso y bueno, seguramente los vamos a comprometer para hacer alguna revisión externa de algún trabajo de la especialidad de ustedes, seguramente los estemos contactando, que esta es una parte clave de la revista que ayuda por un lado a mejorar la calidad y por otro lado es un espacio valioso de docencia con todos los autores que están publicando y que ven incorporar ideas valiosas y elementos a veces no previstos en los trabajos. Así que bueno, agradecemos a todos y esperamos estar en contacto en el próximo encuentro el mes que viene.